Os ferros fundidos são uma liga à base de ferro, né, com mais de 2% de carbono e com silício, tá, e algumas porcentagens de manganês. Os ferros fundidos são relativamente baratos e facilmente de serem fundidos, principalmente em moldes e formas complexas, né, e podem ser rapidamente usinados, né, em grande quantidade, né. São materiais muito utilizados na engenharia. Mas, infelizmente, nem todos os graus são soldáveis, né? E necessita de precauções especiais para a soldagem. Vocês podem ver aqui a figura centralizada na apresentação, né? Onde nós vemos um diagrama ferro-carbono, né? Onde nós vemos aí do lado direito, né, um cordão de solda, né, onde tem uma zona afetada pelo calor, ZAT, né, que vai afetar significativamente o material de ferro fundido, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa zona que nós vamos ver a seguir. Fundidos podem ser agrupados de acordo com a estrutura metalúrgica, né, as quais influenciam muito nas propriedades mecânicas e principalmente na soldabilidade. Tá? Os principais grupos são o ferro fundido cinzento, o ferro fundido maleável, o ferro fundido nodular e o ferro fundido branco. Agora nós vamos falar sobre a estrutura de cada ferro fundido. O ferro fundido cinzento, por exemplo, ele tem de 2 a 4,5% de carbono, né, até 3% de silício. Sua estrutura é típica e constituída de flocos de grafite ramificados e interligados numa matriz de perlita, ferrita ou mistura dos dois. O nodular tem propriedades mecânicas superiores aos ferros fundidos cinzentos e tem uma composição semelhante ao do ferro fundido cinzento, mas ele é tratado com magnésio e outras adições de sério antes de solidificar. Dessa forma, aqueles flocos ramificados, eles adquirem uma forma esferoidal e é conhecido como grafite. Esse ferro fundido esferoidal é considerado um ferro fundido dúctil. Teor de carbono e silício e forçar um resfriamento muito rápido do molde, né? Estamos falando da fabricação do ferro fundido, né? Grande parte do carbono é retirado na forma de carboneto de ferro, sem formar aqueles flocos de grafite ou mesmo nódulos. Neste caso, esses carbonetos de ferro, né, chamado também de cementita, é extremamente duro e quebradiço. E as peças que são utilizadas com esse material, né, com essa estrutura, têm altíssima dureza, né, para, por exemplo, obter resistência ao desgaste, mas também são quase que impossíveis de soldar. Os ferros fundidos maleáveis são produzíveis por tratamento térmico e composição química rigorosamente controlada a partir dos ferros fundidos brancos. Tá? Eles são decompostos e agregados de carbonos que, dispersos na matriz ferrita ou perlita, melhora bastante a propriedade. A forma compacta do carbono não reduz a dutilidade da matriz na medida que os flocos de grafite em um nível mínimo de dutilidade é obtida. Muito bem, a soldabilidade do ferro fundido ela é bem delicada. E na maioria dos casos, se não for bem feita, pode apresentar trincas que devem ser reparadas com muito cuidado, né? Alguns efeitos metalúrgicos podem provocar a transformação do ferro fundido em ferro fundido branco. E o ferro fundido branco tem elevada dureza, baixíssima dutilidade, e aí o cordão pode se destacar imediatamente após a soldagem. A zona afetada pelo calor também, nos ferros fundidos, pode apresentar bastante problemas, tá? Porque a maioria apresenta uma microestrutura martensítica, né?
A estrutura martensítica ela tem elevada dureza e, se ela for circundada de grafite, atua como uma descontinuidade na microestrutura e pode provocar bastante trincas e defeitos. Você pode minimizar isso, né, utilizando pré-aquecimento adequado. Os ferros fundidos cinzentos e nodulares têm dutilidade bem menor que os dos aços, né? Por isso, a sua soldagem deve ser realizada de maneira a não produzir tensões internas muito elevadas, né? Dessa forma, recomenda-se técnicas de soldagem, algumas técnicas de soldagem como soldar com cordões curtos, de no máximo 5 centímetros, né, 2 polegadas, né? Martelar os cordões sempre que interromper a soldagem, né? Soldar passe a ré, quer dizer, solda uma na frente, depois solda atrás, depois solda atrás. Metal de adição bem ductis, com coeficiente de expansão térmica próximo dos aços dos ferros fundidos, por exemplo, ligas à base de níquel, né, ou monéis, né? Devido ao ferro fundido branco ter baixíssima dutilidade, né, praticamente é impossível repará-lo sem trincas. E, em alguns casos, a gente pode fazer alguns reparos que não exigem tração por meio de epox misturado com partículas duras, mas sem a resistência mecânica adequada. Solda abrasagem é frequentemente empregada para evitar muitas trincas, né? A solda abrasagem é muitas vezes chamada de solda de latão, né? Então, essa é uma técnica que exige limpeza mecânica, né, a fim de tirar todas as manchas de grafite da superfície que podem comprometer a abrasagem, né? Devem ser muito bem limpas, né? Até por meio de um banho de sal, né? Podem ser usados processos oxacetilênico, eletrodo-revestido, MIG-MAG, arame tubular, né? O processo oxacetilênico exige pré-aquecimento superior, né? E as penetrações de diluições são mais baixas, né? Mas, devido à pequena largura da ZTA, e resfriamento lento, né? As superfícies, as superfícies produzirão uma estrutura mais macia e menos propensa a trincas. Já o eletrodo revestido é amplamente utilizado na fabricação e recuperação do ferro fundido. Devido à alta temperatura e velocidade de soldagem e seu baixo pré-aquecimento, né, torna-se uma vantagem. A desvantagem é a maior penetração da poça de fusão e maior diluição do metal base. Para minimizar esses efeitos danosos da diluição, pode-se usar polaridade direta, ou seja, eletrodo negativo, que irá reduzir a zona afetada pelo calor e a diluição. O processo MIG e o arame tubular são principalmente empregados quando você necessita de altas taxas de deposição. Dessa forma, tem que tomar muito cuidado com a penetração da solda, que é muito maior nos dois primeiros processos, a diluição é maior e dessa forma precisa tomar muito mais cuidado. Na soldagem oxacetilênica, há o fenômeno de queima de carbono, né? Então, normalmente os metais de adição com maior teor de silício são utilizados para compensar essa perda de elementos de liga que são necessárias nas propriedades mecânicas, né? As varetas de enchimento mais comuns são as de níquel puro, níquel-ferro, né? E as de níquel-cobre, tá? A soldagem MIG também utiliza eletrodos de níquel ou monel. O monel é uma liga de cobre e níquel, né? São utilizados também arames de níquel, níquel-ferro, ferro-manganês, tá? Que são utilizados para a soldagem dos ferros fundidos. Pode utilizar também pós metálicos para deposição superficial à base de níquel, com adições de ferro, cromo e cobalto, né, principalmente, e uma quantidade de variadas ligas, né, para se obter durezas, né, para resistir ao desgaste, tá?
Como dizem anteriormente, um dos maiores problemas na soldagem do ferro fundido são as trincas, devido ao alto teor de carbono, né, que os metais de solda são confrontados. Então a gente utiliza consumíveis de ligas de níquel e níquel-ferro, né, mas essas ligas também produzem grafita, né, espalhada na matriz e dessa forma é, podem produzir menos porosidade e um depósito mais facilmente usinável, né? No entanto, essas ligas de níquel elas diluem bastante o enxofre e fósforo do ferro fundido, que são diluídos no metal base e podem resultar em trincas de solidificação e também chamada de trinca quente, né? Então, a zona afetada pelo calor, né, corre um enorme risco de formação de trincas e podem ser reduzidas através da aplicação de pré-aquecimento e resfriamento lento após soldagem, né? O pré-aquecimento também tem uma função de dissipar tensões de contração e reduzir também a distorção, né? E, com isso, diminuir a probabilidade de uma fratura frágil na solda e nas ETH. No quadro abaixo, nós vemos aqui as temperaturas de pré-aquecimento indicadas para os ferros fundidos, ferro fundido cinzento no lugar branco e maleável, de acordo com o processo de soldagem. Tem uma técnica alternativa chamada de soldagem a frio, geralmente em peças de grande porte e que têm dificuldade em sofrer o pré-aquecimento indicado na apresentação anterior. A técnica consiste em realizar uma série de pequenos cordões de solda longitudinal, né, e utilizar uma sequência sempre uma oposta à outra, para minimizar os efeitos danosos na zona afetada pelo calor. Os cordões são martelados em ainda quente para aliviar as tensões, né, através do encruamento do cordão de solda. Tá? E com essa forma diminui o superaquecimento do cordão adjacente, né? E muitas vezes a gente utiliza algo para resfriar o cordão para que essa condução de calor seja o mínimo possível. Tá? Vejam aqui como é que funciona uma sequência de passes, né? Ele começa, né, um ao lado do outro para contrabalançar o calor para cada região da solda. Às vezes há defeitos de fundição e é um problema, né, que pode ser reparado, né, e frequentemente a gente pode executar esses reparos. Você pode fazer os reparos por eletrodo revestido, o oxacetilênico, né? Para maiores áreas, né, você pode usar o eletrodo revestido, né, com uma técnica de amanteigamento nas bordas do chanfro e depois usar o próprio eletrodo revestido, o MIG-MAG ou arame tubular para, para o depósito de áreas maiores.